Você já viveu um momento em que tudo parecia estar bem, até perceber que algo essencial acabou? Às vezes, a crise, ela não chega com barulho, ela chega em silêncio. A festa continua, as pessoas sorriem, a casa até pode estar cheia, mas a alegria, já acabou. Existem faltas que, se não forem resolvidas a tempo, elas vão se transformar em vergonha, frustração e dor. E o mais impressionante é que muitas vezes nem todos percebem, mas alguém percebe. E no programa de hoje, na série Jesus e as Mulheres, nós vamos conhecer uma história onde o milagre ele não começa com um pedido espetacular, mas com uma sensibilidade de uma mulher que enxergou o que estava faltando e levou isso à pessoa certa. Como ele, o Senhor Jesus, pode transformar a falta em abundância? Entenda que com Jesus, a falta nunca é o fim da história. Quer saber mais sobre isso? Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Que alegria poder receber você aqui no programa Está Escrito, aqui dentro do cenário do nosso programa e poder mandar um abraço para você que se encontra em qualquer lugar do Brasil. Você que é aqui nosso companheiro, faz parte dessa família Novo Tempo, que vive pela esperança e mais do que isso, deposita assim, na palavra de Deus a sua confiança. Eu tenho certeza que Deus nunca vai te desamparar, mesmo em meio a tantos problemas, tantas dificuldades. Segura aí na mão de Deus que vai dar tudo certo. Se o seu dia não foi muito bom hoje, sabe? Se você, quem sabe, está acompanhando esse programa na madrugada, você está assim com o coração apertado, sem ter muito para onde ir, com quem falar, deixa eu te dizer, hoje o programa foi feito para você. Como Jesus transforma a sua falta em abundância. Que milagre ele pode fazer na sua vida? Você quer saber? Então fica comigo. O programa hoje foi feito especialmente para você. Mas tem uma coisa a mais que você precisa saber que também é para você, que é essa revista aqui, especial, a revista Novo Tempo, Eu no Universo. Essa revista aqui vai te ajudar a compreender quais são os planos, quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Eu sei que às vezes a gente fica meio perdido, né? Às vezes os planos dão errado, às vezes a gente deposita muita fé em algo que talvez não está dando o retorno que a gente esperava. O que fazer quando a gente se encontra nessa situação? É o seu caso? Ou você, quem sabe, conhece alguém que está vivendo exatamente assim? Então preste atenção, essa revista vai ajudar você ou a pessoa que você ama. E para isso, para você ter essa revista, para você estudar o que ela vai ensinar, você precisa ligar agora mesmo para o telefone que está aparecendo aqui embaixo no GC. A Dani colocou aqui para a gente, o número é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você preferir mandar uma mensagem pelo WhatsApp, você tem aqui embaixo também, é o número 12 98244 4449. É só mandar uma mensagem, nós vamos aí enviar para você essa revista sem custo nenhum, tá bom? Por falar na revista, chegou o quadro Responde aí, pastor. Dani, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, a pergunta agora vai aparecer aqui na tela. Dani, pode colocar para a gente. A pergunta de hoje é, pastor, qual a importância de eu aceitar que Jesus morreu pelos meus pecados e não somente ver ele como um líder revolucionário? Olha, essa pergunta aí, hein? Ela promete, hein? Eu tenho que ser aqui assertivo, mas eu sei que para algumas pessoas essa pergunta aqui, ela mexe com muitas emoções, né? Mas antes de responder a sua pergunta, antes de a gente entrar nessa pergunta que é muito importante, eu quero indicar aí para você
esse material que eu falei agora há pouco, essa revista extraordinária, e ela com certeza vai lhe ajudar a compreender melhor quem é Jesus e o sentido da fé cristã. E quais são os planos de Deus para a sua vida. Eu estou falando aqui mais uma vez da revista Eu no Universo. E o melhor, sabe o que é? Ela é totalmente gratuita. Veja, ela é gratuita porque os nossos anjos da esperança nos dão o privilégio de preparar materiais excelentes, como essa revista, e ajudar você a entender a Bíblia de uma forma profunda, clara, sem nenhum rodeio, tá bem? E para você receber a sua, é só você ligar agora para o telefone que está aparecendo aqui, olha, no GC, que é o número 0, operadora 12, 21 27 31 21. Você vai falar aqui na Escola Bíblica, vai pedir a sua revista e nós vamos enviar para você, tá bom? Agora, olha, voltando à sua pergunta, por que é tão importante aceitar que Jesus morreu pelos nossos pecados e ele não deve ser visto apenas como um líder revolucionário? Sabe por quê? Porque Jesus não veio, e esse daqui é um princípio essencial, ele não veio simplesmente para mudar as nossas ideias, ele não veio para melhorar os nossos sistemas, as estruturas sociais, ele veio para lidar com o maior problema da humanidade. E a Bíblia não deixa dúvidas, o grande problema é o pecado. Então veja, os revolucionários, eles podem transformar leis, mas Jesus, ele veio para transformar o coração. A palavra de Deus, ela vai dizer aqui em Romanos, capítulo 5, verso 8, algo que é essencial para essa questão. Ela vai dizer o seguinte, Romanos: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o centro do Evangelho. Sem a cruz, Jesus ele seria apenas mais um personagem inspirador da história. Agora, com a cruz, ele se torna o nosso Salvador. E a Bíblia vai afirmar aqui em Romanos, avançando um pouquinho para trás, quer dizer, voltando um pouquinho, Romanos 3, o verso 23, a Bíblia vai afirmar que todos pecaram, ou seja, sem exceção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, isso daqui significa que o nosso problema, ele não é apenas externo, ele é interno. E nenhum líder humano vai conseguir resolver isso. E é por essa razão que Isaías 53, o verso 5, diz algo muito importante. Ele vai dizer que Jesus, o Messias, o servo sofredor, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Jesus, ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Então, ele assumiu aquilo que eu, que você e que qualquer outra pessoa jamais poderia pagar. Eu quero reforçar aqui para você uma coisa. A revista Eu no Universo, ela vai explicar isso daqui de uma forma muito acessível, qual é o significado da cruz. Por que eu preciso do perdão de Deus, da graça de Jesus? E se você quer se aprofundar nesse tema, você tem que ligar agora mesmo para o número 12 21 27 31 21. Tem várias lições aqui que você poderia compreender, mas eu queria recomendar para você, dentro da revista Eu no Universo, a lição número 4, Jesus morreu por mim. Qual o significado dessa verdade? Se você estudar a lição número 4 aqui, você não vai ficar com dúvidas, tá bem? Mas eu queria, voltando aqui no questionamento, a história, ela não vai terminar na cruz. Se Jesus tivesse só morrido, ele seria um mártir. O que muda tudo é o episódio da ressurreição. Paulo vai dizer lá, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o verso 17, se Cristo não ressuscitou, é vã, ou seja, de nada serve, para nada vale a nossa fé. Porque a ressurreição, ela vai confirmar que Jesus, ele venceu 2 inimigos, na verdade 3, né? Na cruz, Jesus, ele vence o pecado. Na sepultura, ele vence a morte, mas não só a morte, ele vence a morte, o pecado e também o diabo. E é por isso que ele vai poder dizer na carta, ou melhor, no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, ele vai afirmar assim, ó, eu sou a ressurreição
e a vida. Então entenda, aceitar Jesus não é apenas você admirá-lo, é você receber exatamente aquilo que Ele fez por você. E quando você recebe isso, você pode crer o que está aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz aqui, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você deixa de viver apenas sendo dirigido, motivado por ideias. E agora você passa a viver transformado pela graça. E se você entender que isso aqui é a coisa mais extraordinária da sua vida, o significado da morte, da ressurreição de Jesus, você vai entender plenamente o propósito da sua vida. E isso daqui vai mudar a sua história. E para você entender mais, ligue agora mesmo e peça a sua revista Eu no Universo. Você não vai pagar nada por ela, nem o envio, nem a postagem. É só você ligar para o número 0, operadora 12, 21 27 31 21 e vai começar, quando chegar aí na sua casa, essa revista, você vai começar uma caminhada de fé, que vai muito além da admiração. Você vai entender que uma fé pode transformar a vida inteira quando ela está baseada naquilo que é verdade. Peça a sua agora mesmo. Vamos entrar aqui no tema de hoje. Vamos fazer aqui uma transição da pergunta com o tema. E para você entender isso, qual é a validade da morte de cruz, ou da morte da cruz, da ressurreição de Jesus? Se você compreendeu que Jesus não deve ser apenas admirado, mas que você deve receber aquilo que Ele fez por você lá na cruz. Então, cada encontro, especialmente que a Bíblia descreve, com pessoas reais, isso vai carregar uma mensagem que é muito profunda para a nossa vida hoje. A Bíblia, ela não vai apresentar Jesus apenas como um mestre que é distante, como alguém que vai estar aí envolvido com histórias comuns, em casas simples, vai entrar em momentos decisivos. É muito mais do que isso. Você vai entender que Jesus, Ele vai além de tudo isso. Ele é capaz de transformar tudo o que diz respeito à sua vida. Aqui no programa Está Escrito, a gente está seguindo a série Jesus e as Mulheres. Estamos vendo encontros que Cristo teve, que demonstraram graça, mostraram o poder de Deus, especialmente para as mulheres. E se você perdeu algum dos episódios anteriores, é só você entrar no nosso canal, lá no YouTube, o @estaescritoNT. E no programa de hoje, eu quero convidar você para pensar numa seguinte situação. Você já esteve num lugar em que tudo parecia certo, mas tinha alguma coisa importante demais que estava faltando? Você já viveu uma fase que a sua casa estava cheia, a rotina estava indo normal, a vida continuava, mas estava faltando alegria, tinha acabado? Já passou por isso? O que fazer quando a falta, ela não é escandalosa, ela é silenciosa? Quando as pessoas não reparam, mas tem alguém que percebe? A história que nós vamos estudar hoje, ela vai nos mostrar que o primeiro milagre de Jesus não começou com um pedido assim grandioso, mas com a sensibilidade de uma mulher, uma mãe que percebeu a falta e levou o problema para a pessoa certa e confiou o suficiente para obedecer e testemunhar então o milagre acontecer. Essa história está aqui no Evangelho de João, capítulo 2. Quero ler com você do verso 1 até o verso 5. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Agora preste atenção nisso daqui, ó. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Hoje nós vamos aprender como Jesus transforma a falta em abundância, o constrangimento em honra, o vazio em plenitude. Porque quando Jesus entra na história, veja, nada fica faltando. Mas como a falta, ela é percebida? Vamos analisar o seguinte: como é que começa um milagre?
ele começa quando tudo desmorona, ou seja, quando a crise explode, ou ele começa um pouquinho antes, quando alguém então percebe algo essencial que está faltando. O texto aqui vai dizer algo muito simples, é quase discreto. E faltou o vinho. Veja, não teve alarde, não houve assim uma grande discussão. A festa estava continuando, as pessoas ainda estavam rindo, a música estava seguindo, mas algo fundamental havia acabado. E aqui está um detalhe que não pode passar desapercebido. Quem percebe a falta não é o noivo, não são os convidados, não são os servos, é uma mulher. Maria enxerga o que ninguém mais vê. Ela sente o constrangimento antes que ele mesmo aconteça. Ela entende que se nada for feito, aquela celebração pode terminar em vergonha. E isso aqui revela algo profundo. Quem ama percebe a falta antes da crise. Quem ama sente quando a alegria está acabando, quando algo essencial está se perdendo dentro de casa, dentro do relacionamento, dentro da fé. Maria vai nos ensinar que nem toda crise começa com gritos. Algumas começam com silêncio, com a sensação de que algo importante está faltando e que se ninguém agir, a alegria finalmente vai embora. Talvez hoje seja essa a sua realidade. A vida continua, a rotina segue, mas o vinho acabou já faz um tempo. E é aqui que o milagre começa. Quando alguém tem uma sensibilidade suficiente para reconhecer a falta, a coragem espiritual para levar isso a Jesus é o ponto de partida do extraordinário. Porque toda a abundância de Deus começa quando a falta é reconhecida. E como a gente consegue ir da falta para a confiança? O que realmente estava aqui em jogo quando o vinho acabou? Será que era só uma bebida ou tinha alguma coisa mais profunda por detrás? Lá, na cultura daqueles dias, a falta de vinho não era só um detalhe logístico, era um constrangimento público, familiar. Era o início de uma história que poderia ser lembrada não pela alegria, mas pela tragédia, pela humilhação. E a Maria entendeu isso. Ela sentiu o peso daquela falta antes que todos percebessem. E ela faz o que toda fé madura aprende a fazer. Ela leva o problema para a pessoa certa resolver. Ela se aproxima de Jesus e ela diz assim, eles não têm mais vinho. Aqui ela não está fazendo nenhuma exigência, ela não está dando nenhuma sugestão, ela aqui não está pressionando Jesus a nada. Mas quando você olha na sequência do texto a resposta de Jesus, ela parece dura. Ele olha para a mulher assim, diz, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Veja, aqui alguma coisa muda. Jesus não está sendo frio, ele está sendo claro. O ministério público dele já tinha começado. A agenda agora não era mais familiar, a agenda era governada pelo céu. Os laços agora familiares, naturais, eles vão dar lugar à missão de redenção da humanidade. E Maria entende isso. E esse é um dos momentos mais belos do texto. Ela não insiste como mãe, ela não se impõe, ela não argumenta, ela agora muda a sua postura. De mãe, Maria passa agora a ser discípula. Então ela diz assim para os servos, façam tudo o que ele vos disser. E aqui está a fé que vai abrir caminho para a abundância. Não é a fé que controla Deus, é a fé que confia. Talvez hoje você precise fazer exatamente essa mesma transição. Você precisa parar de dizer a Jesus o que ele tem que fazer e começar a confiar em quem ele é. Porque a abundância começa quando a fé aprende a descansar. E aí, a história nos leva da água para o vinho. O que Jesus faz quando nós confiamos nele? Mesmo que a gente não esteja compreendendo todo o processo. Será que ele resolve o problema do jeito mais rápido? Ou será que ele faz algo muito maior?
do que aquilo que você e eu podemos pedir. Na história, Jesus olha para os servos e ele manda encher as 6 talhas de pedra com água. Eram talhas comuns, as talhas estavam vazias, elas eram usadas para os rituais de purificação, para a celebração. Não tinha nada ali extraordinário, nenhum gesto espetacular, nenhuma oração em voz alta. O que acontece ali é apenas uma obediência simples. E é exatamente aí que o milagre acontece. A água se transforma em vinho. Mas não é qualquer vinho. Você consegue entender? Ela se transforma no melhor vinho. Você percebe aqui o movimento do texto? Jesus não apenas supre uma falta observada, ele supera até mesmo a necessidade. Ele não vai devolver a festa para o seu lugar normal, ele vai levar a um nível que até então ninguém estava esperando. E isso aqui vai nos ensinar algo muito profundo. Quando Jesus entra em cena, ele trabalha não no limite da falta, ele trabalha agora na lógica da abundância. E o mestre Sala, ele não entende o que aconteceu. Ele apenas vai perceber que o melhor foi guardado para o final. Talvez hoje você esteja oferecendo apenas água, a sua rotina, tentativas. Talvez você esteja já cansado de tanto tentar. Mas é quando essa água é colocada nas mãos de Jesus, ela se torna um vinho novo. A alegria é restaurada. Você entende isso? A vida é renovada. A esperança agora, ela volta a transbordar. Porque com Jesus o comum nunca permanece comum. E a obediência simples vai abrir espaço para a abundância divina. E nesse instante, você e eu, não apenas aqueles que testemunharam o milagre, nós somos levados da vergonha para a glória. E agora eu quero falar diretamente com você que está assistindo aí. Está prestando atenção aqui? Veja, essa história não é apenas sobre um casamento em Caná, é sobre a sua vida. Talvez você esteja tentando esconder a falta, mantendo a aparência, sorrindo por fora, enquanto por dentro algo essencial acabou. A alegria, a esperança, a força, a fé, você está quase desistindo. É aqui que o texto diz que na festa, além de Maria, ninguém mais percebeu o problema. Mas ela informou Jesus, ela agiu de forma necessária para que Jesus fizesse algo de forma extraordinária. E quando ele age, a vergonha não é exposta, ela é transformada em glória. O mestre Sala prova o vinho e ele se surpreende. Ele diz, olha, chama o noivo, você guardou o melhor até agora, para o final. Ele não sabe de onde veio, ele não conheceu o processo, ele só percebe o resultado. Ele diz assim, olha, você guardou o melhor para o final. Veja, o milagre acontece nos bastidores, sem nenhum tipo de alarde, sem nenhuma exposição. Jesus não humilha a família, ele protege a dignidade, devolve a alegria. E Maria vê tudo isso em silêncio. Ela não recebe elogios, ela não aparece no centro da cena, mas ela sabe que a sua confiança valeu a pena. A fé que percebeu a falta levou a Jesus e finalmente ela descansou, porque ao fazer isso, abriu-se diante dela um caminho que levava para a glória. E os discípulos? João vai dizer algo muito interessante. Diz que eles creram. Não foi o espetáculo que os convenceu, foi o cuidado. Eles veem agora o Messias como sendo alguém que se importa com gente comum, com casamentos reais, com faltas silenciosas. Um Cristo que transforma vergonha em honra. Talvez hoje você esteja exatamente aí, tentando manter a festa de pé, enquanto algo essencial, olha, acabou. Guardando a aparência enquanto a alegria já se esvaiu.
carregando água, sofrendo na rotina, se esforçando, tentativas que se frustram, e você se perguntando, será que ainda há esperança? Ouça aqui com atenção. Jesus, ele não expõe a falta, ele a transforma. Ele não trabalha no limite do mínimo, ele trabalha na lógica da abundância. Vem aqui comigo, entenda uma coisa. Quando você confia e obedece, mesmo sem entender o processo, o melhor surge no final. Se você permitir, Jesus vai fazer hoje o que fez lá em Caná. Ele vai entrar na sua história, ele vai cuidar do que está faltando, vai devolver alegria com graça. Porque onde Jesus entra, a falta não é o fim, é o começo da glória. Talvez enquanto você estava acompanhando essa história aqui, você percebeu que ela não está falando de um casamento, ela está falando de você. No momento que a vida continua, a rotina segue, as pessoas não percebem os problemas, mas algo essencial está faltando. Hoje, você entendeu que a falta nem sempre aparece com barulho, às vezes ela chega no silêncio. E a gente aprendeu que o milagre não começa quando a crise explode, mas quando alguém tem a sensibilidade de perceber o que está faltando e leva com coragem espiritual para Jesus resolver. Maria nos ensinou assim um caminho bem simples, profundo. Ela percebeu que levar o problema para a pessoa certa e confiar o suficiente para obedecer é estar diante do extraordinário. E Jesus mostrou algo extraordinário. Ele não expõe a vergonha, ele não nos constrange por causa da nossa fraqueza. Ele entra na história, ele transforma a água em vinho. Ele pega o que parecia pouco e faz abundar. Se está faltando vinho na sua casa, no seu casamento, na sua fé, se a sua alegria terminou, essa história garante uma coisa para você. Quando Jesus entra, a falta não é o fim da história. A alegria pode ser restaurada. A dignidade pode ser devolvida. A fé pode ser renovada. Eu quero fazer um apelo para você. Se você percebe que algo está faltando, não esconda. Leve a Jesus. Confie nele. Decida fazer aquilo que ele disser. O dia da sua decisão é agora, então escolha confiar, escolha obedecer. Permita que Jesus transforme a sua falta em abundância, porque quando Jesus age, ele manifesta a sua glória e vidas são transformadas. E é exatamente isso o que ele quer fazer nesse momento. Da sua vida, a nova Caná da Galileia. Você quer esse milagre da abundância, da transformação? Então peça a Jesus comigo agora em oração. Senhor, na sua presença, como Maria, estamos apresentando a Ti a nossa falta, o nosso problema. Confiamos que o Senhor vai fazer o extraordinário acontecer na nossa vida. Que haja abundância de fé, de esperança, de confiança em Ti. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O programa está chegando ao final, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço para você. Nós nos encontramos aqui no seu programa Está Escrito. Até lá.